Nessa aula, vamos ver alguns tipos primitivos e operadores da linguagem Haskell. Tipos são coleções de objetos que possuem propriedades em comum. Essas propriedades usualmente são operações que podemos executar com esses objetos. Vamos começar com os tipos numéricos. Haskell possui dois tipos principais para representar inteiros, o tipo int e o tipo integer. O tipo int representa inteiros com precisão fixa. Isso quer dizer, existe uma faixa de valores que pode ser armazenado em um dado desse tipo. Já o tipo integer representa inteiros com precisão arbitrária. Aqui não existe um limite inferior nem superior. Obviamente, operações com inteiros de tamanho fixo são mais eficientes. Já para números com parte fracionária, nós temos os dados do tipo float e double, que chamamos de números com ponto flutuante. Um dado do tipo double ocupa o dobro do espaço de armazenamento que um float. Esses dois tipos geralmente são encontrados em linguagens de programação, por serem suportados pelos processadores. Para manipular símbolos, como por exemplo símbolos que ocorrem no teclado do computador, temos o tipo char. O tipo char é capaz de armazenar um único caractere. Quando queremos representar um símbolo, colocamos esse símbolo entre apóstrofos. Por exemplo, aqui está representado o caractere A minúsculo, aqui o caractere B maiúsculo, aqui o caractere com o dígito 2 e aqui o caractere com o símbolo da adição. Um caractere é armazenado na memória como um número que representa aquele caractere. Vejam que existe uma grande diferença entre o inteiro 2 e o caractere que representa o dígito 2. O último tipo de dado primitivo apresentado nesse slide é o tipo de dado bool, que pode assumir valores verdade ou falsidade, que são construídos pelos construtores true ou false, respectivamente. Um ponto importante a ser destacado sobre a sintaxe para tipos em Haskell é que identificadores de tipos sempre começam com letras maiúsculas. Sejam eles nomes de tipos como int, integer, float, double, char ou bool, ou construtores de tipo como true ou false. Agora vamos fazer alguns testes no interpretador. No prompt de comando, chamamos o interpretador digitando GHCI. Como mencionei anteriormente, existem alguns comandos do interpretador que podemos usar. Um deles é para consultar o tipo de uma expressão. Esse comando é "type". Digitamos "type" e a expressão para a qual queremos consultar um tipo. Vamos colocar um dado do tipo caractere. E teclamos Enter. O interpretador mostra para nós que a expressão A, o caractere A, tem tipo char. Os comandos do interpretador podem ser acessados digitando apenas dois pontos e a primeira letra. Então, dois pontos é T e a expressão dão exatamente o mesmo resultado. Um outro exemplo, dois pontos T, true. Vamos ter que essa expressão tem o tipo booleano. Vamos fazer um outro teste, dois pontos T, o inteiro 100. Veja que esse tipo de dado é um pouco mais complexo. Por quê? O número 100 pode ser interpretado em Haskell como qualquer um dos dados numéricos. Ele está sobrecarregado para qualquer um dos dados numéricos. Então, dependendo do contexto que eu uso, ele pode ser um dado do tipo int, um dado do tipo integer, ou um dado do tipo double, um dado do tipo float, por exemplo. Então, o que o interpretador Haskell mostra para nós? Que esse dado aqui tem um tipo P, que é um tipo polimórfico, e que esse tipo obrigatoriamente tem que ser um tipo numérico.
Então, dependendo do contexto de uso, esse tipo P pode assumir o tipo int, o tipo integer, float ou double. Alguns operadores aritméticos em linguagem Haskell. Temos aqui a adição, subtração, multiplicação. Aqui do lado temos a assinatura de tipos desses operadores. Essa é a sintaxe de assinatura de tipos da linguagem Haskell, onde os tipos dos parâmetros e do retorno da função são separados por setas, sendo que esse aqui é o tipo do primeiro parâmetro, esse é o tipo do segundo parâmetro e esse último aqui é o tipo da retorno da função. Vejam aqui que os tipos estão representados pela variável a, por ser um tipo polimórfico, o tipo da função de adição. E sobre esse tipo polimórfico existe uma restrição de que ele tem que ser um tipo numérico. Então essa função de adição possui uma implementação para cada um dos tipos numéricos. Obviamente, a soma de dois inteiros é diferente do que fazer a soma de dois dados com valores de ponto flutuante. Então, existem implementações distintas sobrecarregadas para esses tipos. Para a operação de divisão, temos dois operadores distintos. O operador para divisão fracionária e o operador para divisão inteira. Temos ainda o operador resto da divisão inteira e o operador para inverter o sinal de um número. Voltando ao interpretador, podemos avaliar as expressões usando esses operadores. Por exemplo, 2 mais 3 vezes 10. Digitando Enter, a expressão é avaliada e o resultado apresentado. Resto da divisão de 20 por 7. Resultado apresentado. Operador de divisão. Divisão com parte fracionária. 20 dividido por 3, por exemplo. Veja que o resultado aqui é um valor de ponto flutuante. Se usarmos o operador div, o resultado é um valor inteiro. Mais um exemplo. Inverter o sinal. Em Haskell, quando um operador é formado por uma sequência de símbolos e ele é um operador binário, isso é, ele tem dois operandos, podemos usar ele da forma infixa ou da forma prefixada, colocando o operador entre parênteses. Se o operador for formado por uma sequência de letras, podemos usar ele da forma prefixada ou da forma infixa. Mas para isso temos que colocar o nome do operador, o nome da função, entre crase. Operadores relacionais verificam a existência de uma relação entre dois objetos de um mesmo tipo, retornando a true caso a relação exista e false caso contrário. Portanto, os operadores relacionais recebem como especificado na assinatura dois valores de um tipo A e retornam um tipo booleano. A restrição aplicada ao tipo A garante que esse operador não será usado em um tipo para o qual o operador não está definido. Abordaremos com maior profundidade essas restrições na aula sobre classes de tipos. Os operadores lógicos têm como operandos apenas valores do tipo booleano e retornam como resultado também um valor booleano. Os operadores e ou são operadores binários, possuem dois operandos, enquanto o operador de negação possui um único operando.
O operador E retornará a verdade caso seus dois operandos sejam verdade e falsidade caso contrário. O operador OU retornará a verdade se um dos seus operandos for verdade, somente retornando a falsidade caso todos os dois operandos sejam falsos. O operador não retorna exatamente o oposto do seu único operando. Uma expressão pode conter vários operadores. Quando isso acontece, a ordem de execução das operações é determinada pela precedência dos operadores. Aqui apresentamos uma tabela com a precedência dos operadores vistos até o momento. Sendo que os operadores com maior precedência, ou seja, aqueles que têm prioridade de execução, estão na primeira linha da tabela. O número na coluna precedência indica a classificação de precedência do operador. Quanto maior esse número, maior a precedência. Vamos ao interpretador testar esses operadores. Começando com os operadores relacionais, eu poderia testar se 10 é igual a 20. Então eu tenho falso. 10 é menor que 20? Verdade. Também posso usar esses operadores em dados do tipo caractere, testando se A, por exemplo, é igual ao caractere A, o que vai me retornar verdade. A é menor do que o caractere B, verdade. A é igual ao caractere B, falso. Operadores lógicos. Poderia testar, por exemplo, se true e false. Essa expressão vai retornar a false, porque para o operador lógico E retornar a verdade, os dois operandos teriam que ser verdadeiros, como nesse teste. Eu posso combinar operadores relacionais e operadores lógicos na mesma expressão. Então, 10 é menor que 20, ou A é diferente de B. Então, eu tenho uma expressão conectada por OU, que vai retornar a verdade. 10 é menor que 20, isso é verdade. E A também é diferente de B. Então, as duas expressões relacionais são verdades. Verdade ou verdade, o resultado vai ser verdade. Notem que nessa expressão eu tenho vários operadores, e aqui é usada a ordem de precedência para determinar o que será executado antes. Então, o operador relacional tem precedência sobre o operador lógico. Então, essas duas expressões serão avaliadas e o resultado entre as duas será o parâmetro, será o operando do operador ou. Mas se na expressão ocorrerem operadores com a mesma precedência, por exemplo, nesta expressão. Nesse caso, a ordem será determinada pela associatividade dos operadores, que para operadores desse exemplo é da esquerda para a direita, o que quer dizer que vai ser executado primeiro o operador mais à esquerda. Podemos alterar a ordem de execução dos operadores usando parênteses. Por exemplo, podemos ver que o resultado nesse caso foi diferente. Expressão condicional. A expressão if envolve outras três expressões. A primeira expressão deve retornar um valor do tipo booleano.
E as duas expressões seguintes, a expressão após o then e a expressão após o else, devem ser do mesmo tipo. Isso porque, dependendo do resultado da expressão 1, se esse resultado for true, o resultado da expressão if será o valor da segunda expressão. Se o resultado da primeira expressão for false, o resultado da expressão if será a terceira expressão. Como um if tem que retornar sempre um dado de mesmo tipo, essas duas expressões têm que ter tipos iguais. Note que em Haskell, o if é uma expressão, não um comando, como em outras linguagens de programação. Uma expressão deve sempre retornar um valor, por isso não é possível declarar um if sem else em Haskell. Vamos para o interpretador fazer um teste. Vejam que nessa expressão eu tenho uma expressão relacional como a primeira expressão do if, um número como a segunda expressão do if e um número como a terceira expressão do if. Então todas as condições aqui estão satisfeitas. Essa primeira expressão vai ter como resultado booleano e essas duas expressões têm o mesmo tipo. O resultado dessa expressão if vai ser o 4. Por quê? Porque o teste da primeira expressão vai ser falso. 3 não é maior que 4. Mais um teste. Veja que novamente temos uma expressão relacional como primeira expressão do if. Essa expressão relacional vai testar o resultado, o resto da divisão de 16 por 2, verificar se é igual a zero. Caso seja, o valor resultante do if vai ser o que está após o then, se não, vai ser o que está após o else. Nesse caso aqui, o resto da divisão de 16 por 2 é zero, então teremos como resultado esse caractere P. Veja que tanto após o then como após o else nós temos expressões que são do tipo char. Nesses primeiros exemplos, temos usado apenas constantes nas expressões. Na próxima aula, aprenderemos a declarar funções com esses operadores e expressões.